Olá, gente, estamos aqui em mais um Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. Hoje vamos falar um pouquinho do TSE, que primeiro indaga de Jair Bolsonaro por qual motivo ele está tentando abaixar o preço dos combustíveis e, em um segundo momento, aplaude postagens da jornalista Miriam Leitão. Vamos falar também da questão referente ao ministro, ao Supremo Alex de Moraes e sua cruzada contra o Telegram. E vamos falar também do dilema da carta e do carteiro e da polarização entre as posições e os antagonismos políticos no Brasil de hoje em dia. Tudo isso no Entretanto. Clica na sinetinha, inscreve no canal e dê o seu like. Eu te espero lá. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Gente, vocês sabem, o programa, entretanto, é absolutamente apolítico partidário. Nossa obrigação aqui é informar, né? É com base nisso que eu me sinto inteiramente à vontade para explicar para vocês que, ao contrário do que muita gente pensa, e muita gente, sobretudo muita gente jovem, pensa, os grandes casos históricos de ditadura, de supressão de liberdades, os grandes casos históricos de autocracias estão, em sua imensa maioria das vezes, ligados umbilicalmente, ligados muito próximos das religiões políticas de esquerda, dos movimentos de esquerda, ao contrário do que se apregoa por aí. É mínimo o exemplo mundial histórico de ditaduras de direita. O que acontece muitas das vezes é uma leitura enviesada da história por parte de pessoas mal intencionadas ou de pessoas ignorantes e que leem movimentos de esquerda como se de direita fossem. Vou citar aqui um exemplo recente. Tem muita gente apregoando na internet e muita gente que se intitula sabedor de ciência política, muita gente com, hipoteticamente, muito nível de conhecimento teórico e prático, com anos de estrada, com supostas décadas de estudo, né, e de experiência, dizendo que Vladimir Putin, o presidente russo, que no momento da gravação deste programa continua a sua invasão à Ucrânia, a sua guerra contra a Ucrânia, que o Vladimir Putin é um fascista de direita. Eu canso. Não era necessário, no mundo perfeito, revidar esse tipo de comentário imbecil e que distorce a história, né? Putin vem da KGB, que é o Serviço Secreto Comunista Soviético, era dirigente do Kremlin soviético, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, traz o DNA do comunismo soviético para o poder depois da redemocratização da hoje Rússia, e com as suas intervenções militares especiais, como ele apupa, como ele apelida, ele pretende renovar, recriar o antigo império socialista soviético. Agora me digam, quando é que um cara desse é de direita? Né? Filho feio não tem pai, vive falando isso aqui. Basta que se desmascare a política, e eu não tenho nada contra o Putin, não. Se toda esquerda fosse franca, fosse verdadeira, como a esquerda de Vladimir Putin, o Brasil estaria muito melhor. Ainda que estivesse errado, estaria menos errado, tá? Ele tem cara feia, mas é uma só. Mas, enfim, com todo esse DNA socialista, tem gente falando que ele é de direita. Por quê? Porque o filho feio não tem pai.
né? Quando se desmascara a intenção autoritária, a intenção colonialista de um governante, a intenção autocrática, ditatorial de um governante, e se percebe a óbvia conexão entre este governante, esse político e as esquerdas, já se vão distorcendo os fatos para colocar esse protagonista triste de uma história de terror macabro, político, do lado da direita. Como que se faz isso? Também uma arma antiga do marxismo, e sobretudo do marxismo cultural de Antônio Gramsci, né? Repetindo mentira, alterando livros de história. Agora se alteram nuvens e portais de notícia, mas o espírito dessa gambiarra desonesta permanece o mesmo, que é distorcer a realidade, distorcer a história ao bel prazer da ideologia política mentirosa. Putin sempre foi de esquerda e continuou sendo. E nós temos a mania, infelizmente, de associar ditadura, autocracia, populismo à direita, porque a última experiência nossa de supressão de liberdades, ou pelo menos a última experiência nossa com supressão de liberdades declarada e não insinuada e não embaixo do pano, foi um movimento conservador de direita, que fomentou o golpe, o contragolpe, o regime militar a partir de 64. Então a gente, como está mais próximo desse evento, acha que ditadura é de direita, ou faz como no livro de história de um dos meus filhos, diferencia esquerda de direita. Esquerda a favor dos pobres, direita contra os pobres. É isso que tentam incutir nos nossos filhos em sala de aula. Isso é um absurdo, né? Mas quem flerta com as ditaduras hoje é a esquerda. Putin, Kim na Coreia do Norte, né? O regime castrista em Cuba, China comunista. Nós não vemos países governados por forças conservadoras declaradamente ditatoriais, declaradamente suprimindo liberdades. Não que isso não exista. Tem um monte de pseudodemocracias no Brasil. O Brasil está se tornando uma delas, né? E no mundo também há muitas, né? Mas é bem menos escancarado, é bem menos comum e é bem menos frequente na direita do que na esquerda. Então cuidado aí, pelo amor de Deus. Não vamos confundir as coisas. A esquerda não liberta. A esquerda usa argumentos de ocasião, argumentos politicamente corretos, para subverter o sistema, para inverter a ordem política. E essa boa esquerda. A má esquerda, os esquerdopatas, querem mesmo assumir o poder. Pela mentira e pelo logro, ou pelas armas. Sempre com um prejuízo enorme para a nação tomada. O mesmo TSE, que está investigando agora, está apurando, melhor dizendo, se Jair Bolsonaro pode tentar diminuir preço de combustível em ano eleitoral, ou seja, está apurando se o presidente da República pode ser presidente da República, é o mesmo TSE que posta aplausos, que adere a postagens em rede social da dona Miriam Leitão, jornalista, comunista de carteirinha, que parece ter se esquecido que o jornalista deve ser tão imparcial quanto um juiz, quanto um magistrado, quanto um servidor público no exercício de suas funções de gerir a nação. Nós não podemos ter lado. A dona Miriam Leitão, com anos e anos de experiência, um excelente texto, né, uma expert do ramo, não se esquece. Ela propositalmente, como diversos outros, ela não é um demônio em si, ela é um exemplo negativo de uma imprensa aparelhada que habita uma sociedade aparelhada pelo marxismo cultural de Antônio Gramsci, que o já saudoso, finado professor Olavo de Carvalho, né, acusou, pôs o dedo na ferida, dentre outras coisas. É por isso que os esquerdopatas
odeiam Olavo de Carvalho, meu querido professor Olavo de Carvalho, e as suas lições e a sua memória. Porque foi colocado o dedo na ferida dos esquerdopatas. Dos esquerdopatas e do que a gente chama de intelectual inorgânico, já dentro da filosofia gramscista, marxista. Tem o intelectual orgânico, que é aquele consciente e que serve ao Partido Comunista, já sabendo dos fins de engodo, de dominação, de massificação das classes sociais, subversão dos governos. Esse é o intelectual orgânico. E o intelectual inorgânico, que é aquele que serve ao partido sem o saber. Aquele que serve, é o inocente útil, que George Orwell cita muito na sua obra 1984, na sua obra-prima, seu Capo Lavoro, 1984. Né? O intelectual inorgânico é aquele que é tapeado e acha que é inteligentinho, acha que sabe tudo, acha que está defendendo uma bandeira bonita. Ah, sou a favor do aborto. Ah, vamos desocupar a Amazônia. Ah, casamento homoafetivo. Está servindo a subversão do poder, que é uma tática marxista. E é claro que essa subversão do poder, subversão da ordem democrática, vem de bandeiras simpáticas, que é para enganar trouxa. Só que esse trouxa, quando é acordado de um sono de décadas, ele fica com raiva de quem o acorda. Ele quer queimar o carteiro por causa da carta. É uma tática automática, sempre que nos revelam uma realidade escabrosa que nos mostra que estamos todos sendo enganados há muito tempo, como um marido enganado. Depois de 30 anos de casado, chega o melhor amigo e fala, ó, sua mulher está te traindo, você está sendo enganado há muito tempo. A primeira reação do cara é ir contra o carteiro, é dar uma porrada no amigo. Você está mentindo, você é um mentiroso. É partir para cima. Por quê? Se descobre enganado. E os intelectuais inorgânicos, que abundam por aí, na classe literária, na classe artística, né, em meio aos professores, nas academias e instituições de ensino superior, né, no mundo das celebridades, nos sindicatos, esses inteligentinhos de Zona Sul, que acham que leem muito, mas só leem sinopse de livro, orelha de livro, esses caras descobriram que foram enganados e continuam recusando o remédio, que é a verdade. Porque como na fábula do rei nu, no rei que desfila nu, não querem admitir que foram feitos de idiotas por muito tempo. Foram enganados pela imprensa, leram os livros errados, foram enganados pelos professores, pela classe artística, de um modo geral. Tem grandes e honrosas exceções em todos esses setores. Mas todos esses setores também têm um número muito maior de adesões a esta política de enganos que a esquerdopatia do marxismo cultural fomenta. Está tudo muito polarizado. E quando você vê o Estado aparelhado proibindo Bolsonaro de tentar baixar preço de combustível, o mesmo Estado aparelhado que aplaude comentário de Miriam Leitão, que comentário que foi esse? Foi ela incentivando jovens de 16, 18 anos a votarem, a fazerem título de eleitor e votarem. Aparentemente uma bandeira sem lado político, aparentemente uma bandeira simpática e inofensiva. Mas, não se esqueça, meu amigo, nós estamos lidando com comunista. Comunista é dissimulado. É dissimulado. Você tem que aprender a decifrar o discurso comunista. E que Miriam Leitão está tão interessada de uma hora para outra em incentivar o voto dos jovens entre 16 e 18 anos? Porque as pesquisas menos fajutas já indicaram que aonde há o maior número de rejeição, os maiores índices de rejeição à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E ela está lá tricotando politicamente, ideologicamente, uma maneira de se opor ao presidente da República. Ou faz
claramente dona Miriam Leitão, ou não faz porque a senhora é jornalista. Agora, o TSE, que me desculpe, eu não acredito que exista equívoco de julgamento. A leitura que se faz é muito clara, né? Ainda que apenas se indague, já é uma maneira de coibir, de inibir a governabilidade do presidente da República. Ele é presidente da República, pouco importa se vai ser candidato à reeleição ou não. Não tem ainda prazo para registro de candidatura. Deixa o homem governar, porra. Nós estamos vivendo um triste país polarizado ao extremo, em que todo mundo tem que ser lado político, tem que ter lado político, todo mundo se antagoniza. É um antagonismo feroz, quase bélico. As pessoas estão se pegando. O PT dividiu o Brasil ao meio, rachou o Brasil, plantou discórdia e está colhendo discórdia. Foi isso que conseguiu fazer, ideologicamente, com o povo brasileiro. Todo mundo tem lado, todo mundo agride todo mundo, e para o mundo que eu quero descer. Não há mais aquela figura ponderada do eleitor ponderado, do cientista político ponderado, que analisa prós e contra dos dois lados polarizados da ideologia política nacional e mundial. Você não vê mais, quase não vê mais, jornalista idôneo, jornalista sem lado político, jornalista frio, o verdadeiro historiador do presente, que todos deveriam ser. Todo mundo tem um lado da briga e está jogando pedra do lado do vizinho, que pensa diferente. Como se pensar diferente fosse errado, fosse equivocado. Louvar a morte de Olavo de Carvalho foi o fim da picada. Nos mostrou que o comunismo está tão entranhado e é quase um islamismo do mal, porque joga irmão contra irmão. E os opositores, aqueles que pensam diferente, são infiéis, né? Merecem ser apedrejados em praça pública. É isso que o PT e a polarização política nos tornaram. E eu não estou vendo caminho de volta. Depois que a minha senhora mãezinha, uma senhorinha de quase 80 anos, religiosa a vida inteira, super católica, que detesta e não fala palavrão, se referiu ao Papa Francisco, como, aspas, aquele comunista filha da puta, fecha aspas, eu perdi as esperanças em acabar com esse antagonismo político para o bem da nação brasileira. Agora é ver que lado que ganha, que é mais forte na porrada. Eu perdi as esperanças. Ministra Carmen Lúcia, minha querida professora, minha querida mestra em Direito Constitucional, eu, seu aluno, lá da PUC de Belo Horizonte, né? Me formei em Direito, me graduei em Direito através da sabedoria da senhora. Eu queria que a senhora nos respondesse, por favor, ministra Carmen, o que aconteceu com o Cala a Boca Já Morreu? Uma trova infantil que a senhora celebrizou ao recordá-la em um já histórico voto da senhora, por ocasião, um passado recente, mas já perdido na história política, já estamos saudosos dele, ocasião de um voto da senhora que decide uma causa em que se defende a liberdade de expressão. Em suma, se defende a Constituição Federal, ministra Carmen. Como é que nós vamos encaixar esse cala-boca já morreu no caso Roberto Jefferson, né? No caso Alan dos Santos, no caso Daniel Silveira e agora no caso Telegram? O colega da senhora mais afoito, mais jovem, né? Mais assodado, o ministro Alex de Moraes, ele quer travar o Telegram. O Telegram que é usado, inclusive na guerra da Ucrânia, por refugiados, para trocarem mensagens
se protegerem de bombas e tentando fugir da escassez de alimentos, tentando lutar por comida, lutar contra a fome. O Telegram, que é uma tribuna, como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram, que é uma tribuna que aceita todas as opiniões. Ou seja, não é só ativista de direita que se manifesta no Telegram, mas também ativista de esquerda. E em outras redes e aplicativos sociais, idem e bidem. E quando a manifestação é de esquerda, a manifestação do pensamento é de esquerda, tá tudo bem. Ninguém quer prender político de esquerda porque falou besteira. Ninguém quer prender jornalista de esquerda porque está panfletando politicamente ao invés de informar. Ninguém quer fechar, desbaratar, acabar com rede social, com aplicativo de mensagem, porque as pessoas de esquerda nele se manifestam. Deputado Fernando Gabeira defende a maconha, beleza. Senador Ciclano defende a liberação do aborto, beleza. Ciclano de tal defende a socialização dos meios de produção, tá ótimo. Nada disso é antidemocrático. Falou mal da atuação do Supremo Tribunal Federal e nós, servidores públicos, nós, juízes, não é porque somos intocáveis por nossas decisões que não podemos ser criticados por elas. Se eu fosse prender todo mundo que já me criticou, precisaria de um Butantã e meio, mais Bangu 1, 2 e 3, para encarcerar todo mundo. Quando o comentário é de esquerda, tá tudo bem. Quando é de direita, querem fechar o Telegram. Onde é que fica a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento? A liberdade de comunicação? Será que o Supremo Ministro Alexandre de Moraes, pensou que tem gente boa e inocente que precisa do aplicativo de mensagem? Será que ele pensou que tem gente que trabalha com atividades essenciais e que precisa do aplicativo de mensagem antes de acenar com a proibição dessa magnitude? E que é mais aviltante do ponto de vista técnico-jurídico, porque você não encontra absolutamente nenhum direito a ser protegido, claramente a ser protegido, diante de uma decisão, de uma proibição dessa natureza. Já se disse, eu não canso de repetir, que não há direitos absolutos à luz da Constituição. Então, o direito de livre manifestação do pensamento, o direito à liberdade de expressão, eles não são absolutos. Eles não são absolutos. Eles podem ser contrapostos a outros direitos e, eventualmente, sucumbir a eles num confronto à luz do direito dentro de um processo. Acontece, por exemplo, quando um jornalista me ofende. Ele me ofendeu, a liberdade dele de profissão, de informar e de livre manifestação do pensamento esbarra no meu direito à honra e à vida privada. Então há um confronto de direitos. No caso do Alexandre de Moraes, não tem direito nenhum do lado de cá, não. Ele intimou a Telegram para indicar uma sede em território nacional e a cumprir a suspensão dos perfis de alguns usuários que ele denomina suspeitos de integrar o gabinete do ódio e distribuidores de fake news. Né? Fake news que os grandes meios de comunicação sempre divulgaram com outros nomes. Né? Jornalismo de opinião, campanha por ações políticas positivas em proveito de um Brasil melhor, mas sempre coroadas e disfarçadas de viés ideológicos. E se uma coisa é disfarçada, se uma coisa é maquiada, ela não é boa, ela não é legítima, ela não é correta e ela não é verdadeira? Então, sempre se produziu fake news no Brasil.
sempre com outro nome, e nunca foi crime. Agora que há um conservadorismo no poder que se vale de redes sociais, todo o ataque, toda a pancada, toda a pedrada, todos os tiros de canhão do mundo, via Poder Judiciário, são legítimos. O ministro Alexandre de Moraes, parece que já voltou atrás, já ameaçou tirar do ar o Telegram. Nós já vimos, né? Ministro em palanque político pedindo voto para Dilma Rousseff. Nós já vimos ministro em videoconferência chorando de emoção por estar na frente do seu ídolo, Stedley, do Sem Terra, invasor de terra, apologista do crime. Agora nós estamos vendo um ministro do STF, com todo respeito, suprimindo liberdades. Tomem muito cuidado, gente. Muito cuidado. Esse programa é técnico. A crítica aqui é pedagógica, construtiva e bem-humorada. Tomem muito cuidado. Nós nunca antes, nesses últimos 50, 60 anos de história da República, nós nunca antes flertamos tão de perto com um conflito armado como estamos flertando agora. Como estamos flertando agora. E guerra, seja ela interna, intestina, revolucionária ou externa, guerra é sempre uma estupidez. No entanto, infelizmente, vez ou outra, é a única saída possível. Quando se extinguem os canais de resolução e de negociação democráticas. Quando as instituições perdem por completo a impessoalidade, a imparcialidade e a credibilidade, ou seja, quando o cidadão brasileiro olha para cima a nível governamental e não enxerga nenhuma saída democrática e institucional possível para solucionar problemas, né, que abalam o funcionamento da República e que afetam pejorativamente a todos os cidadãos brasileiros. Nós estamos chegando perigosamente a um divisor de águas histórico na nossa sociedade. Precisamos estancar essa ausência de credibilidade das instituições democráticas brasileiras enquanto há tempo. E muita vez, para fazer omelete é necessário quebrar ovos. Não se pode ter medo de quebrar ovos. Às vezes, mudanças institucionais são importantes para proteger as instituições. Tem muita cláusula pétrea constitucional precisando se liquefazer. Porque foi uma Constituição projetada, estudada, elaborada para um estado de coisas brasileiros que, infelizmente, está longe de ser a atual realidade do nosso país. E que nós deixamos um Estado aparelhado se esquecer da impessoalidade ao gerir as coisas públicas, dentre elas a administração da justiça. É complicado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. No momento em que o Estado passar diploma e recibo de que não resolve mais segurança pública, não resolve mais o equilíbrio entre os poderes, não resolve mais a legalidade do funcionamento das instituições, nós estamos abrindo espaço para o retorno da lei do mais forte. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.